Bom, hoje a gente vai conversar sobre um pouco de gestão de tempo e também identificar alguns métodos que podem nos ajudar a otimizar todo esse tempo gasto, seja para estudo ou para atividades do cotidiano. Em cima disso, a gente vem em alguns questionamentos. Você sabe aproveitar bem seu tempo? Você sabe priorizar suas tarefas sobre o que é uma demanda urgente, o que é uma tendência? O que é tendência? É que agora, neste momento, não está tão urgente, mas lá à frente vai, pouco a pouco, se tornando urgente pelo determinado prazo que tem. Você se considera uma pessoa produtiva dentro do seu tempo de trabalho? Você tem facilidade para fazer escolhas, então identificar que aquilo é mais urgente, que a tarefa X é mais urgente do que a tarefa Y. Você consegue identificar isso? Bom, na maioria das vezes eu digo que sim, a gente consegue identificar o que é de fato importante. Porém, ao decorrer das nossas atividades, seja em meio à enfermagem ou até mesmo em meio aos estudos, a gente começa a perder um pouco desse discernimento do que eu preciso fazer agora e ou do que eu vou fazer depois. A gestão de tempo, ela é uma competência muito requisitada e valorizada no ambiente profissional, pois está diretamente relacionada à sua produtividade. Ou seja, se eu sei bem trabalhar no meu tempo, logo eu consigo produzir mais. Se eu sei diferenciar minhas demandas, logo eu consigo resolvê-las dentro de um tempo mais hábil. Isso traz ao mercado de trabalho a produtividade. Requer também desenvolver muitas habilidades técnicas para priorizar o que é importante e prevenir a ocorrência de situações de urgências e falhas evitáveis. Ou seja, você saber o prazo que você tem estipulado para uma atividade X e cumprir esse prazo. Isso é uma falha evitável, você perder prazos de atividade, você deixar de estar entregando algo que foi pré-determinado. Então, requer uma habilidade de gerenciamento, gerir o que eu tenho para fazer com prazo que eu tenho que executar. E também, querendo ou não, exige uma capacidade de lidar com imprevistos e encontrar alternativas para alcançar os resultados dentro do prazo previsto. A gente sempre pode ter imprevistos acontecendo em meio a esse período. Porém, o que não pode deixar de acontecer é que isso atrapalhe tanto o seu desenvolvimento que deixe de cumprir aquilo que foi acordado. Então, é saber lidar com os imprevistos, mas também saber executar o que tem para ser executado. O tempo é o recurso mais escasso que e ao menos que seja gerenciado. Nada mais pode ser nada mais pode ser gerenciado. Então, o nosso tempo, ele é curto, né? A gente fala sobre isso, como o tempo é curto para fazer tudo que tem que fazer. Porém, se eu souber fazer um diferenciamento das atividades, saber ter um discernimento do que eu preciso para agora, do que pode ficar para amanhã e do que eu preciso para ontem, isso faz com que o nosso tempo rende. E mais uma vez a produtividade ela consegue ali ter melhores resultados, certo? O paradoxo da escolha. Isso é uma teoria maravilhosa que a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia em diversas questões. O paradoxo da escolha, ela nos ensina que quanto mais escolhas temos, mais dificuldade temos em escolher bem. É aquele negócio, escolheu, escolheu, escolheu e ainda escolheu errado. Ou eu tinha 5 alternativas para marcar e eu fiquei entre duas e marquei errado. Então, quanto mais leque de opções eu tenho, mais eu me enrolo nessas opções. A nossa gestão de tempo pode ser totalmente afetada se não priorizarmos as atividades mais importantes. Então, temos muitas escolhas, mas também temos muitas opções, mas também temos que fazer a escolha e gerenciamento dessas escolhas. O paradoxo da escolha, ela vem por meio de um estudo de campo sobre geleias. Ó que engraçado esse pensamento aqui. Essa pesquisa de estudos da geleia foi realizada em um supermercado, tá? A finalidade era entender como a quantidade de opções disponível de um determinado produto afeta diretamente a escolha dos consumidores e, consequentemente, nas vendas.
O experimento foi realizado em duas etapas. A primeira foi mostrada uma mesa com 24 tipos de geleia, para que os clientes do supermercado pudessem experimentar e eventualmente comprar uma das opções. E na outra etapa fizeram a mesma experiência, porém com apenas 6 opções. O que foi observado nesse estudo? Uma mesa com muitas opções de geleia trouxe uma quantidade maior de clientes interessados. Ok. O grande destaque do estudo foi a diferença nas vendas, que foram bem maiores na mesa com menos geleia. Então, veja, as 24 geleias foi atrativo aos olhos, foi atrativo para alcançar o grande público, mas o resultado final foi baixo. Ou seja, quanto mais opções eu tenho, mais uma vez eu me enrolo nessa gestão de entender o que é prioridade e o que não é. Veja que com 6 geleias eu não atingi tanto esse meu público-alvo, porém eu tive uma efetividade maior. Eu consegui ter 30% dos clientes comprando geleia. Então, o paradoxo da escolha, ela traz isso pra gente. Quanto mais opções a gente tem, menos a gente consegue executar. Então, quanto mais tarefas eu tenho, se eu não souber gerir esse tempo, menos eu vou conseguir executá-las. E querendo ou não, isso entrando em qual? Objetivo, organização e planejamento. Eu preciso organizar as ideias e planejá-las. Quando eu tenho todo esse processo de organização e planejamento das minhas demandas, eu consigo ter um aumento na minha produtividade, eu consigo aumentar a minha autorrealização, ou seja, eu me sinto mais útil naquele ambiente, facilita o meu trabalho de equipe, porque eu começo a ter uma equipe produtiva, contribui diretamente na qualidade de vida e bem-estar. Por quê? Se eu não estou afogada em meio aos prazos, eu consigo respirar melhor, né? Se eu estou conseguindo cumprir com o que é demandado para mim, eu consigo realizar minhas atividades no meu tempo hábil ali de trabalho. Mas como eu consigo iniciar essa organização e planejamento das minhas atividades? Eu primeiro tenho que listar tudo o que é ofertado a mim. Então, eu vou listar todas as minhas demandas, todo o que está sendo direcionado para mim. Depois, eu preciso classificar de um de cada uma a frequência com que acontece. Então, por exemplo, eu em sala de aula, eu sei que diariamente eu tenho que fazer a chamada e, consequentemente, diariamente eu tenho que fazer a postagem das faltas, certo? Ok. Semanalmente eu vou ali buscar conteúdos, atualizações para trazer em sala de aula. E mensalmente eu começo a pensar nas minhas atividades a longo prazo, como seminários e provas para aplicação. Então, eu preciso organizar as tarefas que eu tenho com prazo, que elas se repetem ou com o prazo que eu tenho para executá-las. Organizando as atividades nos dias das semanas, considerando o prazo de realização manhã, tarde e noite. Então, para planejar isso, eu preciso entender as minas tarefas, a frequência dessas tarefas e o prazo dela, certo? Meu prazo, final do módulo, eu tenho que estar com todas as chamadas digitalizadas, eu tenho que todos os alunos estarem com prova aplicada, nota postada, inclusive a nota está no portal. Então, tudo isso é uma forma de organização e planejamento, quando eu consigo também cumprir com os prazos estabelecidos. Os principais obstáculos para um bom planejamento é o costume de assumir mais tarefas do que pode executar, então ser multitarefa. Quanto mais tarefas eu agrego, é prazos a ser cumprido, é responsabilidades a ser discernidas. Então, eu entendo que quanto mais geleias eu tenho na minha mesa, menos efetividade eu consigo entregar. Falta de autoconhecimento. Então, se eu não conheço meu limite, logo também eu viro multitarefas. Falta de um propósito maior, então eu parto muito daquele princípio de que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve para ti. Então você precisa ter um propósito maior. Você precisa ter foco naquilo que você se dispôs a fazer. Falta de objetivos claros. Então, essa atividade tem que ser executada. Mas qual é a finalidade dela? Qual a importância dela? Quando eu entendo os processos, fica mais fácil de executá-los. Falta de planejamento e organização, dificuldade em dizer não, então volta para o multitarefa, mais um relatório para fazer, mais isso.
Então, a dificuldade de dizer não, olha, não, eu já estou com prazos apertados para as demais atividades, não consigo agregar não consigo agregar mais esta demanda. O excesso de urgência, isso nos atrapalha, porque tudo que é passado é para ontem. Então, como eu vou gerir o meu tempo se eu tenho um tempo curto para realizar multitarefas? A procrastinação, que não deixa de ser um grande obstáculo na nossa produtividade. Então, o tempo que eu gasto com algumas distrações, como celulares, TVs, e-mails, não, redes sociais, a gente gasta muito tempo nas redes sociais que poderia estar ali tendo um bom planejamento, gerindo melhor o nosso tempo. Quais então aqui eu trago uma sequência que poderia nos ajudar em questão de produtividade, ou seja, investir no autoconhecimento, então conhecer os seus limites. Conhecer os seus limites de trabalho, conhecer tudo o que está ao seu alcance e não está. Exercitar a autorresponsabilidade, então a questão de cumprir prazos, a questão de realmente falar, pegar aquela atividade para si, então, se essa tarefa é minha, eu vou realizá-la dentro do que foi estabelecido, dentro do que foi planejado. Planejar e organizar suas demandas, saber dizer não é muito importante, então não acumular tarefas, saber priorizar o que é uma urgência, o que é uma demanda e ter disciplina para cumprir tudo isso. Então, não adianta só eu ter a listinha do que eu quero realizar no final do ano, a listinha do que eu quero construir em minha vida, se eu não tiver a disciplina de buscar. É igual o princípio de querer o melhor emprego do mundo, mas nunca enviar um currículo. Então, não adianta apenas o querer, não adianta apenas ali o determinar essas metas se eu não tenho a disciplina de correr atrás delas. Então, é muito fácil dizer eu quero isso, mas o processo também faz parte do querer e realizar. Então, traz toda essa linha da produtividade, mas o principal é ter a disciplina para cumprir. Não adianta eu fazer todo um esquema de tempo, onde eu falo que isso é prioridade 1 e isso é prioridade 10, se eu não tenho a disciplina de cumprir essa ordem. Então, eu perdi tempo tentando melhorar o meu consumo de tempo. Seguindo aqui, a tecnologia, ela vem como um grande fator a agregar, mas também tem um lado obscuro da força. Porque do mesmo jeito que a tecnologia me ajuda, é a mesma tecnologia que me distrai, que tira, que me tira o foco das minhas atividades. Então, o século XXI, ele já foi realmente considerado o século da tecnologia e dos avanços da ciência, onde a gente vê tecnologia ao nosso redor a todo instante. Então, a possibilidade de gravar essa aula é dada à tecnologia, da internet, do notebook em si. Então, tudo isso faz com que facilite a nossa comunicação, né? Então, eu tenho facilidade de acesso à informação, onde eu tenho veículos de informações diferenciados por meio da internet, por meio da televisão. Poupa meu tempo. Então, eu consigo ter facilidade de mobilidade, então, ônibus, carros, aviões, tudo isso é graças à contribuição da tecnologia. Melhora de meio de comunicação, então, mais uma vez, a gente tem aqui a internet como um dos principais veículos de comunicação e inovação em muitos campos, como também na área da saúde, né? Que a gente estudou aí, cirurgias por vídeo, uma laparoscopia exploratória, né? Então, tudo isso são avanços da tecnologia na nossa vida moderna do século XXI. Mas eu tenho bônus, eu tenho ônus também, né? Outras vantagens que a gente pode estar utilizando aqui são o banco melhorado, que a gente agora tem até uma moeda, como é que se fala, gente? Eu sou péssima com isso. Bitcoins, enfim, a gente agora tem até moedas tecnológicas, né? Moedas virtuais, na verdade. Eficiência de custos,
um dos principais objetivos da tecnologia realmente é incluir coisas mais baratas e mais acessíveis. A gente tem até plataformas, né? Vamos lá fazer uma propaganda aqui para a Shein. A gente tem até plataformas com que faz que a gente tenha essa comparação do mercado, né? Por exemplo, quando eu coloco um produto no Google e pesquiso o preço, ele traz para mim uma listagem dos principais mercados e os valores de cada mercado. Então, isso é uma eficiência de custo. Eu tenho melhores técnicas de aprendizagem, onde se eu tenho dificuldade no assunto, eu posso estar buscando PDFs, eu posso estar buscando artigos, como também posso estar buscando vídeos no YouTube para melhorar eh, essa minha conexão do assunto. E a inteligência artificial, que também nos ajuda. A Alexa não deixa de ser uma grande inteligência artificial. A gente também tem aí o GPD, se eu não me engano, que é um um bate-papo de inteligência artificial. Enfim, cabe alguns questionamentos, como as principais desvantagens da tecnologia na nossa vida. E a gente pode dizer que a principal desvantagem realmente é a dependência digital, porque quanto mais ela nos ajuda, mais dependente delas a gente fica. Então, a gente entende que a tecnologia está agregando na nossa vida e no século XXI não se vive mais sem a tecnologia, é impossível viver sem a tecnologia hoje em dia, porém, isso nos traz um comportamento de dependência, pois se eu não consigo viver sem ela, logo ela é indispensável no meu momento. A gente entende que o Brasil, ele é o quinto país no ranking mundial de tempo gasto no smartphone. A gente é o quinto país que mais consome essa tecnologia. Trazendo mais aqui, eu consigo listar diversos problemas que a tecnologia pode estar trazendo para a gente, principalmente a nível de dependência. Então, eu tenho dificuldade de concentração por grandes períodos, porque eu tenho uma atividade para ser realizada em curto prazo, mas eu tenho um celular gerando uma notificação do Instagram, do TikTok, do Facebook. Então, essas notificações faz com que minha concentração a longo prazo diminua, porque a cada notificação vai me instigando, até chegar num certo nível de notificações onde é que eu não consigo não parar para ver o que está acontecendo no meu celular. Sedentarismo, né? Porque agora tudo se resolve pelo celular, então às vezes não há nem a necessidade de sair para resolver algo, porque o meu celular já resolve tudo ali. Sono desregulado, pois eu paro de ter ter o momento de descansar, de me desligar, porque a gente está ali acessando as redes sociais. Prejuízo à socialização. Eu conheço pessoas que falam que preferem 1000 vezes falar de forma virtual do que de forma pessoal. Inclusive, tem até personalidade diferente, né? Pessoal é uma pessoa, no virtual é outra, porque eu consigo ali no virtual ter a personalidade que eu quiser, ser do jeito que eu quero, abusar do anonimato. Então, eu tenho também o cyberbullying, que se na internet eu posso ser quem eu quiser, logo ninguém me identifica, logo eu não tenho consequências, né? A gente sabe que as consequências estão aí. Temos delegacia de crimes virtuais, mas a internet dá esse poder, dá o poder do anonimato. Então, a gente tem que estar atento a alguns sinais, até onde a tecnologia está me ajudando e até onde eu tenho dependência dessa tecnologia. Então, eu preciso identificar se, se esses sinais e sintomas podem ser uma forma de perder meu tempo com a tecnologia. Então, a gente entende que pode até saber que passa muitas horas navegando, mas não consegue evitar. Eu passo o dia no celular. Tudo bem, mas tu consegue diminuir 1 hora por dia desse uso? Não, não consigo. Quantas horas você fica? Ah, sei lá, 1 hora, 2 horas, mas na verdade passou o dia todo. É aquele famoso caso. Tá jogando esse joguinho há quantas horas? Ah, só antes de dormir. E aí, quando você percebeu, o dia já amanheceu. E você passou a noite toda jogando.
Então, a perda de controle do tempo na internet. Fica desconfortável, irritado e triste se está desconectado, então faltou a internet, deu um problema no chip e esse chip está sem dados móveis, ou faltou energia e você está sem Wi-Fi. Jesus, segura essa pessoa que ela está descontrolada. Não sente prazer nas atividades fora da internet. Então, não tem graça o sair, o desconectar. Então, eu posso até estar fazendo algo, posso estar até no meu tempo livre, mas eu estou conectado. Então, os malefícios são numéricos, né? Eu creio que a gente bem que está ciente desses malefícios. Eu vou ter uma queda de produtividade, porque o meu foco começa a ser aquele celular, começa a ser aquela tecnologia. Eu vou ter problemas nas minhas relações sociais e familiares, problemas físicos, como dores musculares, porque eu vou estar muito tempo naquela posição. Problemas na saúde, como obesidade, má alimentação, depressão, TDAH, que- principalmente a questão da atenção, bipolaridade, fobia social. Fobia social, eu tenho a dizer que é uma das doenças mentais que mais estão crescendo ultimamente. A gente está vendo pessoas que têm medo de sair de casa porque não quer lidar com aquela sociedade em si, não quer lidar com aquela multidão, não quer lidar com pessoas. E eles têm tudo isso suprido no celular, pelos meios de comunicação. A gente tem aqui algo chamado nomofobia. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é a nomofobia? É a síndrome definida pelo medo de ficar sem celular ou sem formas de se comunicar com o mundo com o mundo, de forma tecnológica, certo? Também pode ser associada e definida como um medo patológico de que o celular não realize as funções programadas, deixando o usuário comunicado. Então, é aquele celular que, por algum motivo, não está funcionando a área. Se não funcionar, a área não pega se não funcionar, a área não pega a internet. Se não pega a internet, como é que eu vou ver meu Instagram? Então, isso tudo se torna uma grande ansiedade. Então, quais são os sinais que a gente pode estar ditando como alerta? Checar o celular de forma obsessiva, apresentar alteração de humor na ausência do aparelho, não conseguir ficar sem o aparelho por longos períodos, isolamento social e, mais uma vez, o mentir quanto ao uso do celular, quanto ao tempo que ele gasta, seja naquele telefone, seja naquele videogame, mas enfim, tudo isso são sinais de alerta para identificar que essa dependência está se tornando um relacionamento abusivo. Vou pular aqui essa questão desse vídeo. Então, assim, a gente entende que realmente a tecnologia nos auxilia, mas também nos atrapalha. O que eu preciso saber? Otimizar o meu tempo. Eu tenho a tríade do tempo, que significa urgente, importante e circunstancial. O que é urgente? Feito com pressa, na correria, gera estresse e não tem tempo. Importante, gera resultados, faz com prazer e tem tempo. Circunstancial, é um desperdício, é um exagero, desnecessário, não gera resultados. O que eu considero atividades importantes? Quando agrega valor e dá um resultado, físico, emocional, espiritual e mental fazem sentido. O que fazer? Analisar e ter foco, planejar, organizar e ter disciplina, fazer a diferença na sua vida. Fazem a diferença na sua vida. Então, isso eu coloco na minha grande bolinha de importante, certo? Então, eu preciso identificar que se essas atividades se encaixam nesses parâmetros, então ela é importante. Ela tem que ter prioridade na minha vida. Urgente. Quando? É para ontem. Surgem de repente. Adoro essas demandas que é para ontem que do nada veio. Gera estresse, gera nervosismo, gera uma pressão de realização. O que fazer? Bom, se é para ontem, não posso deixar para a última hora. Preciso planejar e também preciso aprender a dizer não. Peço ajuda, posso delegar a outra equipe, delegar a outro técnico, delegar a outro auxiliar de enfermagem. Então é importante entender que por mais que a demanda seja urgente, mas será que ela é urgente para mim?
Ou será que eu já não tenho muitas demandas urgentes e agregar essa vai fazer com que eu me afogue nessas demandas? Então, eu preciso também a delegar e aprender a dizer não. E as circunstanciais, as atividades circunstanciais, quando não agregam excesso de rede social, por exemplo, conversas furadas, desperdício de tempo com atividades que não trazem resultados. Então, tudo isso eu coloco no meu grupo de circunstancial. O que eu posso fazer? Controle seu tempo. Dê atenção ao que gera resultado e lembre-se, menos é mais. Então, conversa furada é bom, é gostoso a conversar, distrai a cabeça. Mas será que eu não posso controlar esse tempo? Aquela fofoquinha de 1 hora não pode virar de 20 minutos? Porque aí eu gasto aquele restante de tempo nas outras atividades. Então, é importante, sim, essas tarefas circunstanciais, porque faz parte, né, do nosso cotidiano, porém eu não posso fazer com que as minhas tarefas circunstanciais se tornem mais importantes ou gaste mais o meu tempo frente às outras atividades. Então, o como deve ser gasto o meu tempo? 70% das atividades importantes, 30% das atividades de urgência e 10% das minhas atividades de circunstanciais. A tríade do tempo, ela tem como premissa o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Quanto melhor nos conhecemos e quanto mais assumimos nossas responsabilidades, maior será a nossa habilidade para definir prioridades e realizar o que realmente é importante. Então, a gente sempre vai estar nesse discernimento do que importa e do que realmente vale a pena esse gasto de tempo. Eu tenho a matriz de Reichenhoff. Gente do céu, como é que eu falo esse nome? Meu inglês está muito ratatá. Matriz de Reichenhoff. Saiu alguma coisa. Onde eu tenho dois tipos de problemas, o urgente e o importante. Os urgentes não são importantes e os importantes nunca são urgentes. Bora traduzir isso para algo mais visual, né? Veja aqui que eu tenho um esquema. Ele fala: faça primeiro as tarefas urgente e importante. São atividades importantes que exigem atenção imediata, atenção de agora. Faça depois, não urgente e importante. Ou seja, são atividades importantes que não exigem atenção imediata. Ok. Delegue, urgente e não importante. São atividades que exigem atenção imediata, mas não contribui com nossos objetivos. Então, ela é até importante, ou melhor, ela é até urgente, mas não contribui ali no meu setor. Não é do meu setor aquela demanda. Ou eu tenho pessoas que podem estar fazendo aquilo. Então, delegue e elimine. O elimine são atividades não urgentes e não importantes. Não requer atenção imediata nem contribui com nossos objetivos. Então, é importante? Vai me ajudar em algo? Não. Então, tá bom, cancela. Exclui. Eu tenho também esse método, que é dos 5 Ws. Por que W? Porque ele vem do, lá dos Estados Unidos, então, língua materna de lá. Vamos dizer assim, é o inglês, né? Então, a gente tem os 5 Qs, né? Seriam os 5 Qs, os 5 porquês, na verdade. A gente traduziu e trouxe para lá como os 5 porquês. Então, eu tenho uma forma de classificar essas atividades. Se eu estou com dificuldade de identificar sobre as minhas urgências, não urgências, importantes, circunstanciais, então eu tenho o método dos 5W e 2Hs. Então, vem cá. O que será feito? O que precisa fazer? É o what. Por qual motivo preciso fazer? Why. Por quê? Em que lugar será feito? Where. Quando? Início e fim da atividade. When. Por quê? Por quem será realizado? Who. Who. Quem será? Como será feito? How. E quanto será o custo? How much. Então, eu tenho todos esses questionamentos que vão conseguir direcionar essa atividade sobre a sua importância, sobre o seu prazo e se realmente sou eu que tenho que fazer isso.
esse método ele é muito bom. Aí a gente tem uma técnica do Pomodoro, que ele traz alguns intervalos, onde ele diz que é importante você fazer algumas pausas, porque vai aumentar a sua produtividade, vai melhorar a sua organização, desenvolve a disciplina, e você consegue ter aquela fuga, né? Então, não é só o foco, porque se você ficar focado demais, você acaba gastando mais tempo na mesma atividade. Então, se você foca e gera algumas pausas, você consegue ter um tempo mais hábil ou até um raciocínio melhor em cima daquela mesma atividade. A gente entende que a gestão de tempo, ela está intimamente ligada com resultados. E isso daqui está fato desde o começo da aula. Se eu tenho resultados, logo eu vou ter uma equipe bem comunicativa, eu vou ter uma equipe onde atua de forma colaborativa, o ambiente de trabalho vai ser mais saudável e harmonioso, a equipe mais focada em cumprir prazos e alavancar resultados, vai colaborar diretamente para a realização de um objetivo comum. Então, vamos traduzir aqui, bater meta. Bater meta é um dos objetivos de alguns cargos. Então, no momento que eu tenho uma equipe que trabalha bem com a gestão do tempo, que bater meta, geralmente você tem que bater meta dentro de 15 dias, dentro de um mês. Então, se está todo mundo na mesma comunicação, esse processo de bater meta vai virar consequência. Não vai ser nem o objetivo principal, vai virar uma consequência dos atos diários. E eu tenho equipes produtivas, contribuem diretamente para a realização pessoal e profissional dos seus integrantes. Então, se você está tendo ótimos resultados, a perspectiva de você melhorar ali a nível de cargo, a nível de eficiência, é muito mais visível, mais tátil. Aqui, bonitinho. Aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem algumas ferramentas que vão nos ajudar em gerenciamento de tempo, alguns aplicativos. É, tá listando aqui alguns. Eu tenho o que eu sou extremamente adepta, que é a agenda física e o planner, onde eu consigo gerar a listagem das tarefas que eu tenho para fazer naquele dia, ou até listar os meus prazos. Ah, tem o Notion, o Trello, tem o Google Agenda, tem o Evernote, Todoist. O Todoist é muito bom. Ele gera uma listinha também, você vai digitar as suas tarefas, e conforme você vai terminando, você vai dando aquele checkzinho. É a nossa agenda moderna, né? Então, aqui, ó, os planner, né, que nos ajuda a gerir. Tem planner semanal, tem planner mensal, a gente tem planner anual. Ah, um também que é muito utilizado são os Ai, gente, travei. Os post-it. Os post-it, eles nos ajudam a ter alguns lembretes do que precisa fazer, porém eu preciso também saber direcionar esses post-its, senão vai ser uma igual essa parede aí cheia de anotações e você se perde nessas anotações. Então, até um memorando tem que ter um direcionamento. Aqui são algumas dicas que a gente já conversou. Então, liste suas tarefas diárias, aprenda a definir suas prioridades, elimine o excesso de tempo nas tecnologias, principalmente as circunstanciais, que são aquelas redes sociais. Tenha hábito de checar se cumpriu o planejado. Então, revise o que você fez dentro de um prazo que, se tiver algo faltando, você consiga corrigir e ainda cumprir o prazo final. Exercite o autoconhecimento, exercite o falar não. Não. Exercite o delegar tarefa. Evite adiar o que pode ser feito agora. Aprenda a dividir as tarefas mais complexas em etapas. Escolha um método que te ajude mais. Peça ajuda também quando perceber que o celular está te prejudicando, quando o celular parou de ser algo complementar à sua vida e começou a ser algo indispensável à sua vida. Escolha uma ferramenta de organização e planejamento da agenda, seja tecnológica ou os manuais, tá? Lembre-se sempre que a melhor ferramenta de gerenciamento do tempo é aquela que você considera fácil de usar e vai conseguir manter a adesão ao longo do tempo. O melhor método para gestão de tempo é aquele que funciona para você e através do qual você alcança seus objetivos. E é isso, meninos.
finalizo aqui essa aula, é, tendo em mente que é importante entender os métodos, mas melhor do que os métodos, é importante você ser, ter a disciplina de cumprir o que você está se dispondo a fazer. Porque não adianta eu usar os 5 Ws e os 2 H, não adianta a gente ter a tríade do tempo se a gente não sabe identificar o que é um circunstancial, o que é um gesto, o que é uma tendência. Então, é importante eu entender essas atividades, saber classificar elas e ter a disciplina de cumprir o que está sendo ofertado. Então, se eu me disponho a fazer naquele dia essas 5 tarefas, então que eu realmente organize meu tempo dentro daquilo e cumpra o que eu estou me colocando a fazer, tá? Então, antes mesmo de entender ou gerenciar alguma tarefa, é importante ter a disciplina de cumprir o que eu estou me prometendo. E fora o fato de aprender a dizer não. Isso, aprender a dizer não, aprender a delegar, é algo que tem que fazer parte da gente, porque é um autoconhecimento, entender os seus limites ali naquele ambiente, ok?